Eita glória, cada dia que passa, eu me encanto mais com a palavra de Deus e a cada dia que passa, a palavra nos fortalece para seguirmos em frente, para que assim possamos levar o ID do Senhor. Amados, essa palavra de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, quero dar um tema, essa mensagem: corpo, alma e espírito. Esse vai ser o nosso tema, amém? E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Amados, o que esse versículo significa para nossas vidas? Significa, meus queridos, que a santificação da nossa vida tem que ser o quê? Em todas as áreas. Exatamente isso que você ouviu. A santificação de nossas vidas tem que ser em todas as áreas, ou seja, requer amor incondicional a Deus. Amém? Requer consagração, requer zelo, requer separação. Oh, glória a Deus. Meus amados, somos mordomos dessa vida tríplice, amém? Mas única, que é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, amém? Amados amigos, ou seja, o homem, você, todos nós possui três elementos, constitui-se de três elementos: corpo, alma e espírito. Como o nosso texto, meus queridos, Áureo nos diz, né? Os quais devem ser conservados, irrepreensível. A santificação, meus amados amigos, tem que ser contínua, tem que ser progressiva, amém? A santificação, meus irmãos, em nossas vidas se inicia no dia em que você recebe o Senhor Cristo, recebe o nosso Salvador. Quando você aceita Jesus como o seu único suficiente Salvador, ou seja, da sua vida, através da santificação, ou seja, nos tornamos o quê? Separados, ou seja, separado de quê, Jackson? Do pecado, separado do mundo, e o mais importante, meus amados, nos aproxima dele, nos aproxima de Jesus, meus amados, e deve ser uma busca contínua, ou seja, para que os mesmos hábitos, ou seja, do velho homem sejam transformados, ou seja, pelo Espírito Santo. Meus amados amigos, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo da graça de Deus que nos capacita a viver uma vida santa, uma vida vitoriosa, meus amados, e de dedicação a Deus. Vocês que estão buscando a Deus, continuem a buscar continuamente, amém? Mas não temos, meus queridos, ainda uma perfeição total quando aceitamos Jesus, porque embora o Espírito Santo ele nos deu a capacidade, ou seja, para não pecar, ainda não estamos livre da tentação, não é verdade? E da possibilidade de do pecado, meus amados. Por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai para não entrar em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Temos que mortificar essa carne todo santo dia. Amém? Amados, o nosso Criador quer que você, ou seja, quer ver em nós, meus queridos, o desejo ardente de de buscá-lo, ou seja, de santificação, ou seja, de nos santificarmos a cada dia, mortificar essa carne a cada dia, nos santificar a cada dia. Meus amados, Deus exige a nossa completa e total separação deste mundo, consagração, porque, meus queridos, sem consagração, você pode ter certeza, não veremos a Deus. Você sabia, meus queridos, que após a morte física, exatamente isso que você acabou de ouvir, após a morte física, ou seja, a separação do material e do espiritual, ou seja, não há três lugares, não há, meus amados, três lugares para os elementos do homem. Quais são os elementos do homem? Corpo, alma e espírito. Meus amados, o corpo é a sede dos sentidos físicos, ou seja, o nosso corpo ele volta para o pó, ou seja, quando morremos,
quando a pessoa morre, né? Mas a alma, meus queridos, e o espírito são inseparáveis. E o que é que acontece com a alma e o espírito? Vão ao mesmo lugar, ou seja, meus queridos, como não existe três lugares, só existe dois lugares finais. Depois da morte, meus queridos, você pode ter certeza, existe só esses dois lugares, o céu e o lago de fogo. Requer de cada um, meus queridos, de nós administrar o quê? Administrar nossas vidas como filhos, como filhas, como servos fiéis de Deus. Temos que administrar a nossa vida. Administrar, meus queridos, significa, como a palavra de Deus diz, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso corpo, alma e espírito seja conservados íntegro, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que, meus amados, que prestaremos conta, ou seja, a Deus, e quando entrarmos no descanso da glória, ou seja, eterna dele. Amém? Meus queridos, todos nós prestaremos contas a Deus, você pode ter certeza. Prestaremos conta, um dia prestaremos conta, ou seja, pelas obras feitas nesse corpo, nessa alma e nesse espírito aqui na terra, ou seja, bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, vale a pena vocês dar uma meditada lá para não ficarem minhas palavras. Até lá, meus queridos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dás graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Amados, não despreze as profecias. Amém? Examinai tudo, retei o bem. Amém? Ou seja, meus queridos, examinar tudo é você discernir tudo, ou seja, põe à prova, ou seja, meus amados, todas as coisas, use o bom senso a todo custo, em nome de Jesus. Não se desanime com o que pessoas falam, mas siga em frente na sua jornada de fé, meus amados amigos, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, e sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Amém? Foi isso que eu entendi desse versículo, e cada dia que eu venho meditar aqui no meu cantinho de meditação, quero compartilhar com vocês, porque, meus queridos, a palavra de Deus ela é viva, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Siga firme nessa caminhada de fé, seja perseverante, que naquele grande dia você terá um corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus, sem carne, sem osso e sem dor. Meus queridos, temos a responsabilidade como filhos e filhas de Deus, ou seja, a responsabilidade física, moral e espiritual diante de Deus. Amém? Nos santificar em tudo, corpo, alma e espírito, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau e um forte abraço.